23. Hoje tem um estudo. Eu vinha pesquisando alguma coisa sobre o pastor. Achei esse estudo. Só não copiei na íntegra, porque eu cortei algumas coisas que ele era muito longo. Fiz um resumo. Mas a gente vai dar uma estudada sobre o pastor. Aleluia. Ele era 6 páginas. Durou 2 e um pouquinho. Acharam? Salmo 23? Amém? Hoje é a primeira vez que eu estou gostando de estar gravando, porque depois a gente faz a homenagem do pastor nesse vídeo. Apesar dele não estar aqui, mas a gente vai fazer esse estudo em homenagem ao aniversário dele. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Podem sentar? Bom, eu pensei que o pastor ia vir hoje, né? Ele falou que talvez viesse essa semana, mas ele não veio. Mas eu queria alguma coisa no dia de hoje mesmo para homenagear o nosso pastor. E fiquei pensando sobre isso, pesquisando na internet algumas coisas, e achei esse texto aqui bastante interessante. Ele é realmente um estudo sobre o pastor. E ele, não está aqui, mas ele começa com questionamentos. Se a gente entende o que é um pastor, se a gente compreende a dimensão do que seja ser pastor, porque pastor, ele tem uma responsabilidade extremamente grande, porque os pastores físicos que pastoreiam ovelhas normalmente ou recebem por aquilo, porque são contratados, ou eles apacentam o seu próprio rebanho. Mas o pastor da ovelha de Deus, ele apacenta a ovelha dos outros. Então o cuidado tem que ser redobrado. Ele passa as 24 horas do dia, os 7 dias da semana, os 30 dias do mês, todos os dias do ano, preocupado com o cuidar das ovelhas. E nesses últimos dias, então, que o pastor não está presente, eu tenho visto como isso é trabalhoso. Como isso é trabalhoso. Você está preocupado com a igreja, com os membros, com o que está acontecendo na igreja. Ter sempre um alimento, ter sempre uma palavra, você saber lidar com as pessoas, você ter sempre algo de Deus para trazer para as pessoas. Isso é extremamente difícil. E a gente ainda tem os nossos afazeres, ainda ter a nossa vida, ainda ter nossas famílias, ainda ter os problemas particulares, e a gente ter isso tudo e ainda ter que estar aqui. Misericórdia. Eu não sei quem é o louco que almeja um lugar desse. Porque Jesus, eu estou cansado. Eu já estava falando com a Regina. Regina, eu estou esgotado, eu estou cansado. Parece que eu estou sendo sugado. Mas a gente tem que confiar em Deus. Porque se o Senhor chamou, como é que a gente vai rejeitar? A gente não vai aceitar. Porque o chamado vem de Deus. Agora, o aceitar o chamado, esse é do homem. Nós é que aceitamos o chamado. Deus tem uma função para cada um. A gente estudou essa semana sobre isso, sobre o edifício colocado. E eu tenho falado para o Senhor: Senhor, se é isso mesmo, Senhor, eis-me aqui. Mas tem sido difícil. Eu admiro cada dia mais o nosso pastor, porque eu estou aqui só para auxiliar ele. Estou me sentindo assim, com um peso tão grande. Eu imagino ele, que além de todo mundo, ainda tem que aturar em mim também, que é o mais difícil. Então é muito difícil, irmãos.
Então hoje eu queria realmente prestar uma homenagem não só ao nosso pastor hoje, porque é aniversário dele, né? E então eu queria prestar essa homenagem, mas todos os pastores, que a gente entenda a responsabilidade que é ser um pastor, para que a gente consiga cooperar com ele na condução da obra. Porque se nós somos ovelhas, a gente tem que ouvir a voz do nosso pastor. Que a gente já estudou aqui sobre ovelha, e ovelha ela só come aquilo que seu pastor der. Quando ele leva para o campo, para ver pastos verdejantes, é ele que leva, é ele que conduz. Vamos lá, diz assim: mas como nós sabemos qual é o papel fundamental de um pastor, certamente devemos olhar para a Escritura para descobrir o que é um pastor. Mas em que lugar da Escritura? Poderíamos começar pelo trabalho implícitos às qualificações de um bispo, presbítero, pastor, ancião, porque no Antigo Testamento, aliás, no Novo Testamento, essas nomenclaturas aparecem: presbítero, bispo, pastor, ancião, e é tudo a mesma coisa. Biblicamente falando, é a mesma coisa, funções diferentes. Uns que cuidavam do ensino eram chamados de presbíteros. Os anciãos eram aqueles que faziam aquele colegiado para decidir as coisas, mas eram pastores que estavam ali para tomar conta, porque as igrejas começaram a surgir e elas eram conduzidas pelos apóstolos. E depois vieram os diáconos. Literalmente não tem quando aparecem os presbíteros, os pastores, né, de forma normal assim, que veio depois dos apóstolos. Mas a gente entende que esses começaram desde lá de trás, quando sobre de Moisés começa a chamar ele, dizendo que ele está sobrecarregado, que ele não pode levar o trabalho sozinho, então ele coloca um ministério atrás dele, são os pastores auxiliares, que estão ali para conduzir e resolver os problemas das causas. E quando chega a igreja cristã, eles acostumados com esse modo de administrar, naquela época as sinagogas deles, onde eles aprendiam, eles começam também a instituir os apóstolos, junto com a reunião com os membros dos novos da igreja, começam a se reunir e criam também os presbíteros, que são aqueles que vão ficar como pastores locais, ou bispo, né, que são aqueles que são supervisores. Então, o presbítero que ensina, o bispo são os supervisores, anciãos são aqueles que aconselham, e pastor aquele que realmente conduz a obra. Mais ou menos nessa ordem. Então a gente vai ver nas Escrituras as qualificações de um bispo, presbítero ou pastor. Vamos lá, 1 Timóteo 3, vamos procurar na Bíblia. 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. Quem achar pode levantar e ler. Vamos, aula de escola dominical. Deseja episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não nela. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Amém? Então essas são as qualificações do pastor, do bispo, do ancião, qual que ele tinha que ter. Ele tinha que ser um homem honesto, tinha que ser cheio do Espírito Santo, tinha que ser não dado ao vinho, não ganancioso. Vamos ler também Tito, capítulo 1, 5, do 5 ao 10. Vamos lá, vou procurar na Bíblia. A gente não está muito acostumado a ficar manipulando a Bíblia assim na igreja, mas é assim que deveria ser sempre, né? Culto de doutrina é culto de ensino. Então a gente vai estar aprendendo. Tito, capítulo 1, do 5 ao 10. Ainda restam, obesidade e desire, estabeleceis presbíteros, como já vem
mandei: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher que tenha filho fiel, que não tome o ferro do lado cheio de corrupções, nem tão desobediente. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como espeteiro na casa do Senhor, não poder, nem iracundo, nem dano ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem próprio ganado, mas dado a hospitalidade, amigo de bem, moderado, justo, franco, temperante. E tendo bem firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para administrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, ou enganadores, principalmente os tais circuncisão. Então o pastor encara isso tudo. Além dele ter todas essas qualidades, ele ainda tem que lidar com aqueles que são da circuncisão, quer dizer, aqueles que são de dentro da igreja, que se levantam contra ele. E isso acontece. Tem gente que não está satisfeito porque não gosta do jeito que o pastor fala, porque não gosta do jeito que o pastor está tratando a igreja, e se levanta contra e vai influenciando os outros, e o pastor tem que saber lidar com isso tudo, porque todos somos corpo de Cristo, e a gente tem que saber lidar com isso tudo. Então eles têm essas atribuições e cuidadosamente considerar os mandamentos explícitos dados aos líderes da igreja. Quando ultrapassamos a superfície de algum desses mandamentos, contudo, uma interessante imagem aparece. Considere Atos 20, 28. Vamos lá, Atos 20, 28. Quando a gente enfrenta isso tudo, ainda aparecem essas situações. Atos 20, 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Então essa é uma função do pastor importante. Depois de suportar tudo isso, ainda assim continuar apacentando a igreja. Porque a igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor, que ele resgatou com seu próprio sangue. 1 Pedro 1, do 5, do 1 ao 3. Primeira Pedro 1, 1 Pedro 5, do 1 ao 3. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com ele, e testemunha das aflições de Cristo, participantes da glória que há de revelar. Apresentei o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por próprio ganado, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo o exemplo ao rebanho. Aleluia. Então Pedro vem aqui e ele começa a dizer para o povo daquela região, que diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero. Pedro era apóstolo, mas ele também era presbítero, ele também estava ali para estar pastoreando a ovelha, para estar conduzindo, mas ele ainda faz um chamado maior. Admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo. Ele se coloca como ele, mas ele diz que ele é apóstolo. Ele foi enviado pelo próprio Cristo, porque ele presenciou toda a aflição de Cristo, então ele é apóstolo das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Então ele mostra isso porque os pastores vão enfrentar muitas dificuldades e a gente tem que continuar confiando que assim como Cristo padeceu e teve vitória, a glória que há de ser revelada para nós é coisa grande. Então isso é uma palavra de ânimo para esforçar ao pastor para continuar, para não desistir. A gente tem visto por aí histórias de muitos pastores que desistem da caminhada e tentam contra a sua própria vida porque não suportam o peso de
encarregar de ser pastor, de estar pastoreando. Mas essa palavra é uma palavra de ânimo para os pastores, que eles são participantes do sacrifício, das aflições de Cristo e da glória que há de se revelar. Quer dizer, com Cristo a gente padece, com Cristo a gente vai ser glorificado. Devemos permanecer firmes. Vamos lá. Ambos dirigidos a presbíteros e igrejas locais. São recomendações, presbíteros, já entendeu que está falando sobre pastor. Em ambas as passagens, a principal tarefa do pastoreio é resumida com o verbo grego, aí é o Ricardo que vai me ajudar, é poimaino. É isso? Poimaino. Poimaino, que quer dizer apacentar. Isto é, tomar conta de. Tanto Paulo, em Atos, como Pedro, na sua primeira epístola, resume o trabalho de pastorear em uma palavra: apacentar. E apacentar, ela quer dizer conduzir ao pasto, vigiar no pasto, inspecionar o pasto, nutrir, alimentar, sustentar, dar alimento espiritual e doutrinar. Então o pastor, ele não só tem que trazer a palavra, ele tem que pegar as ovelhas, fazer que elas entendam que ele é o pastor, tem que escolher um pasto, observar o pasto, levar ao pasto, estar vigilante no pasto, para que não venha nenhum lobo, nenhum urso, nenhum leão que venha tentar atacar as ovelhas. Ele tem que ser a porta do curral das ovelhas, para que as ovelhas não tenham, o inimigo não venha e não venha contra o seu rebanho. Ele tem que estar à frente disso tudo. Ele tem que levar ao pasto, vigiar o pasto, vigiar no pasto, inspecionar o pasto se aquele alimento é bom. Então tudo isso o pastor tem que estar preocupado em trazer para a igreja. Alimento. Em Efésios 4:11, Paulo se refere aos pastores como apacentadores mestres, que aí ele diz que Deus tem dado a cada um. Vamos lá, Efésios 4:11. E ele mesmo me deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, apacentadores mestres. Aí ele está querendo, na transliteração da palavra, ele quis dizer isso. Os pastores são aqueles que são mestres em apacentar. Estão ali para cuidar, para ter todo esse trabalho de conduzir, de vigiar, de inspecionar, de nutrir, de alimentar, de fazer tudo isso. Novamente demonstrando que a ideia de apacentar é básica no que tange o ofício pastoral. Então o pastor tem essa função em relação às ovelhas de Cristo. De fato, a própria palavra pastor, né, vem do latim, que também é pastor, significa apacentador. Assim, apacentar é básico no que tange a palavra, já disse aqui, na palavra pastor e as descrições bíblicas de pastoreio. Mas onde nós aprendemos o que significa apacentar? Se você tem alguma familiaridade com ovelhas e suas necessidades, então você já tem uma ideia básica. Então a gente tem que entender isso. Que o pastor, ele tem que estar de olho em todo o rebanho. Aquela que está ferida, ele traz nos seus braços, coloca em seus ombros. Aquela que está prestes a parir, vai andar mais devagar, ele tem que conduzir todo o rebanho devagar, para que o rebanho não vá na frente e fique uma ovelhinha perdida para trás. Aquela que já está mais velha, mais cansada, mais pesada, ele tem que ter todo cuidado, ele tem que vigiar todo o rebanho. Não é só, a gente às vezes se preocupa com o nosso departamento, né? Quando a gente está em algum departamento, a gente se preocupa com aquelas pessoas do departamento, mas o pastor não, ele tem que olhar todos os departamentos, todas as áreas da igreja. O que está indo bem, o que está indo mal, tentar buscar de Deus uma estratégia para melhorar aqui, conversar com a liderança de um lado, conversar com a liderança do outro, estar pronto para resolver os problemas que vão surgindo, porque somos pessoas, vivemos numa sociedade, nem sempre concordamos com as mesmas coisas, e a gente tem que saber lidar com isso tudo. Então já tem uma ideia básica. Ovelhas necessitam ser alimentadas, ser cuidadas, guiadas, protegidas. Os pastores fazem essas coisas para o seu povo, transpostas para o sentido espiritual. Então quando a gente começa a entender como é que ama a ovelha e que trabalho essa ovelha dá para o seu pastor, o pastor tem que saber qual é o momento de tosquear a ovelha, porque a ovelha não pode ser tosqueada em qualquer momento.
Tem que ser nos dias que esteja muito mais quente, porque senão ela vai morrer de frio. Tem que saber que a água para onde ele vai levar tem que ser águas tranquilas, senão ela não vai beber a água. Tem que ser um pasto bem verdinho, porque palha seca a ovelha não come, não alimenta a ovelha. Ele tem que saber lidar disso tudo. E isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Porque a gente pegar uma coisa, isso aqui eu peguei na internet, mas quando você pega aquilo e traz na íntegra, não é o alimento de outro pasto. Será que isso vai alimentar a minha ovelha? Até para você trazer ensinamentos que você aprende em outro lugar. E o nosso pastor, ele sempre fala isso, né? Você tem um pastor aqui. Tem algum problema? Conversa comigo. Não fique sendo pastoreado por pastores que não te conhecem, por coisas que você escuta no rádio, na televisão, na internet. Não fique sendo alimentado disso, porque isso para você pode ser palha seca. E mais adiante você vai estar fragilizado. E o pastor tem que ter essa visão das suas ovelhas. O enredo bíblico do apacentamento. Mas esta metáfora assume uma profundidade ainda maior, quando vemos como ela se desvela ao longo do enredo da Escritura. Em última instância, pastores aprendem o que significa ser um pastor pelo modo como o próprio Deus apacenta o seu povo. Aí a gente vai lá para o Êxodo. O enredo bíblico do apacentar começa de fato quando Deus traz o seu povo para fora do Egito, guia pelos desertos durante 40 anos e os conduz em segurança à sua própria terra. Ao descrever todo esse período do êxodo e da peregrinação do deserto, o Salmo 77:20 declara: guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e Arão. Então Deus já tem nos mostrado lá, porque quando ele tira o povo do deserto, aquela ovelha que estava perdida, que se afastou e se lembrou de Deus e gritou por socorro, e o bom pastor foi lá para resgatar e conduziu pelo deserto. No meio do deserto onde não tinha nada, ele providenciou água, porque a água saiu da rocha. Ele proporcionou alimento, o maná do céu, o maná escondido, a gente estudou ontem, o maná do céu. Ele providenciou cordonizes, quando o povo não queria mais comer o maná, queria comer carne, estava reclamando, e Deus foi cuidando. Nem o sapato do seu pé se rasgou, nenhuma roupa do seu corpo se rasgou, a roupa ia crescendo juntamente com eles, iam passando de um para o outro, de geração em geração, e durante 40 anos eles não tiveram necessidade de nada, porque Deus os supriu de todas as coisas. Mesmo o povo estando murmurando, Deus foi cuidando. Deus foi trazendo a paz, Deus conduzia a oásis, Deus adestrava as mãos para as guerras, Deus livrava o povo, Deus trazia a coluna de nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite. Deus cuidou intensamente do povo que estava ali rebelando-se contra Deus, murmurando contra Deus, mas mesmo assim Deus cuidou de todos eles. E o que Deus prometeu ele fez, ele levou o povo até a terra prometida. Nós estamos aqui. Espiritualmente estamos passando por um deserto. Mas o que Deus tem deixado faltar para nós? O que o Senhor tem deixado faltar para nós? Ele tem nos trazido alimento. Todas as vezes que nos reunimos aqui, todas as vezes que a gente abre a palavra, todas as vezes que a gente tem aflição, todas as vezes que a gente está ferido, Ele vem com bálsamo de Gileade, derrama sobre a nossa ferida, Ele derrama óleo sobre a nossa cabeça, para que as moscas lá do deserto não venham penetrar no nosso ouvido e nos enlouquecer. Ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E assim a gente vê o ofício do pastor. O pastor, ele fica preocupado quando vê uma igreja, uma ovelha que está começando a se desviar, porque ninguém se desvia de uma hora para outra. Isso é um processo. É um processo que é lento e às vezes passa despercebido, mas não passa despercebido do olhar do pastor, principalmente do nosso sumo pastor. A gente tem que pegar isso e olhar como nós estamos. Estamos no deserto, estamos passando por aflições, por perseguições, às vezes a gente ciladas, mas o Senhor nos livra de tudo isso. Ele é o nosso pastor e Ele tem conduzido o seu rebanho através dos pastores que Ele tem colocado diante da sua igreja. Como pastor, Deus estava pessoalmente presente com o seu povo.
Está lá em Êxodo 33, 15 e 16. Vamos ver o nosso trajeto no deserto. Trazer para os dias de hoje. Êxodo 33, 15 e 16. Êxodo 33, 15 e 16. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Aleluia. Então ele está falando isso. Ele anda conosco. Como um pastor, Deus estava presente, pessoalmente presente com o seu povo. Moisés fala assim, ó, não manda teu anjo não, porque se tu não for conosco, nós não sairemos daqui. Não me faça sair daqui se tu não for conosco. É a tua presença que me importa. Não quero a presença de anjo, de mover, de não sei o que, de não sei o que lá, não. É a presença de Deus. Então, no nosso deserto, Deus tem enviado pastores para estar no meio de nós. Lembrando de Apocalipse que o pastor ele está sendo conduzido pelo próprio Senhor Jesus. São as 7 igrejas nas mãos do Senhor Jesus, as 7 estrelas. Vamos lá. Como pastor, Deus está pessoalmente presente com o seu povo. Como pastor, Deus protegeu o seu povo. Números 14, do 7 ao 9. Show? Só os jovens que estão procurando, os irmãos? Cadê os irmãos? Fazer uma disputa quem vai ganhar. Depois eu trago o bom para os irmãos e para os jovens e para os irmãos. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. 7, 8 e 9. Essa vai ser a última que eu vou perguntar, que já está E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nós vamos morar nesta terra, e no lar dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais, ó povo desta terra. Porquanto são eles nossos povos, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor conosco, não o temais. E o Senhor é conosco, não vamos temer. Aleluia. Deus protegeu o povo de todos os povos que estavam ali. Não vou pedir mais para ler não, pode guardar, senão a gente vai se atrasar muito. Mas eu vou falar das referências e os irmãos vão anotando aí para depois vocês lerem em casa. Deuteronômio 23, 14 também, quando o Senhor fala que protege o seu povo. Como pastor, Deus proveu para o seu povo, ele os alimentou, Salmo 105, do 40 ao 41, e ele os curou, Êxodo 15, 26, é o Senhor que sara. Como pastor, Deus guiou o seu povo a pastos verdejantes, a gente já leu o Salmo 23, no versículo 2. Tudo isso, Deus apacentou o seu povo por meio de Moisés, o líder humano que havia designado para apacentá-los, Salmo 77, 20. E o próprio Moisés pediu ao Senhor um sucessor, a fim de que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. Está lá em Números 27, 16 e 17. Então o próprio Moisés, que foi guiado por Deus, foi orientado por Deus, ele mesmo, quando ele sabia que ele ia partir, que o Senhor iria levar, ele pediu ao Senhor dar um substituto desse povo, para que eles não andem desgarrados como ovelha que não tem pastor.
Assim o Senhor, o divino Rei da criação, é também o pastor do seu povo. Ele o apacentou por meio de um pastor humano, por ele mesmo designado. Então é o Senhor que dá pastor para a sua ovelha, para a sua igreja. Davi foi o pastor rei. Centenas de anos depois, esse padrão continua no reino de Davi e sua dinastia. O Senhor tomou Davi do apacentamento das ovelhas e o constituiu pastor de Israel. Então, ele tirou Davi lá de trás das malhadas e trouxe para reinar. Está em 2 Samuel 7:8. Assim como Davi eternamente nutria as ovelhas sob seus cuidados, assim também ele, na maior parte, conduziu Israel de modo responsável e compassivo, apacentando-o com integridade e sabedoria. Contudo, o próprio Deus permanecia como o verdadeiro pastor de Israel. Israel confessava: porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Está em Salmos 95, 7. E Davi, designado por Deus para ser subpastor. Então, o Senhor é o nosso pastor. Nós estamos aqui cooperando com o pastorado dele. O nosso pastor está aqui porque ele está escolhido por Deus para esta igreja e Deus tem o conduzido. E a gente tem visto isso, tem prova disso, de como Deus tem usado o nosso pastor para nos conduzir, principalmente nesse momento de crise. A gente tem sido renovado porque ele tem dado ouvidos ao Senhor. Davi é designado por Deus para ser subpastor, proclamou a sua confiança na provisão, proteção e orientação divina na sublime poesia do Salmo 23. O Senhor irá restaurar a sorte do seu povo, e ele terá pastores que cuidem dele, provejam para ele e os protejam. Como esses pastores servirão o povo de Deus? A passagem paralela em Jeremias 3,15 nos conta: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Os líderes do povo reunidos de Deus irão liderar o povo, alimentando-o com o conhecimento e com o entendimento dos caminhos e da palavra de Deus. É por isso que existe um ministério, para que o pastor se preocupe com isso, buscar de Deus para poder alimentar a igreja com a palavra dele, falando da parte espiritual. Deus há de ajuntar o seu povo como um fiel pastor. Deus levantará muitos pastores fiéis que cuidem do seu povo. O próprio Deus irá buscá-lo, resgatá-lo, juntá-lo em sua própria terra, alimentá-lo e conduzi-lo ao lugar de descanso. Está em Ezequiel 34, do 11 a 14. Eu apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Jeová. Em Ezequiel 34, 15. Contudo, Deus também promete: e levantarei sobre eles um só pastor, e ele as apacentará. E o meu servo Davi é que as apacentará, ele lhe servirá de pastor. Em Ezequiel 34, 23. E quando Deus novamente apacentar o seu povo, ele terá paz, bênção, segurança, abundância, liberdade, honra e o verdadeiro conhecimento de Deus. Por enquanto aqui a gente tem homens escolhidos por Deus para nos apacentar. Mas vai chegar o dia que o Senhor vai vir nos buscar. E assim, verdadeiramente, para toda a eternidade, nós seremos ovelha do seu pasto, estaremos ali guardados, protegidos, onde mal nenhum nos chega a nós. Nós não teremos mais fome, nós não teremos mais sede, lágrima alguma rolará dos nossos olhos, que ali vai ser só glória. Jesus, o bom pastor. Quem é esse pastor que Deus constituiu sobre o povo? Jesus, o bom pastor. Teve compaixão das multidões, porque elas estavam aflitas e exaustas, como uma ovelha sem pastor. Tem Mateus 9, 36. Jesus é o bom pastor que vem dar a vida abundante ao rebanho. Tem João 10, 10. Que dá a sua vida pelo rebanho de Deus. João 10, 11 e 15. Que conhece as suas próprias ovelhas. João 14. Que ajunta todas as suas ovelhas em um só rebanho. João 10, 16. A gente vai chegar ao dia de a gente estar só, todo o povo de Deus reunido, o corpo de Cristo reunido em um só rebanho. A metáfora do povo de Deus como rebanho, no princípio, foi usada para descrever Israel no deserto, com fome, com sede, queimado pelo sol, ainda fora do seu verdadeiro lar. Transpostos para um sentido espiritual, tudo isso é verdade acerca da igreja da presente era. Como Israel no deserto, nós ainda não entramos
no descanso de Deus. Somos ameaçados não apenas pela fome e privação, mas também por oposições e perseguição e as doenças que nos afligem. A gente tem que lembrar disso. Nós estamos sendo cuidados por Deus. Em meio a toda essa situação, temos que lembrar que estamos no deserto, mas vamos ter entrada no lar celestial. Agora nós somos fracos e peregrinos, pressionados pelas privações, mas em Apocalipse, João nos dá um relance do nosso destino final. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Está em Apocalipse 7, 16 e 17. O Senhor Jesus é o nosso pastor. Ele é um bom pastor. Contudo, aproxima-se o dia em que Ele será o nosso pastor e nós nunca mais sentiremos fome nem dor. Então, o que esse enredo ensina aos pastores da igreja? As famosas palavras de Jesus a Pedro nos apontam a direção certa. 3 vezes Jesus perguntou a Pedro se ele o amava. 3 vezes Pedro respondeu que sim. 3 vezes Jesus incumbiu Pedro de cuidar do seu rebanho. Então vamos amar os nossos pastores, porque eles é que têm cuidado de nós, guiados por Deus. É função deles fazer isso. Eles têm esse compromisso diante de Deus. Além de cuidar da sua própria vida, da sua própria alma, ele tem que cuidar da nossa. E isso é uma responsabilidade muito grande. Às vezes a gente acorda de noite pensando, meu Deus do céu, cadê o povo da igreja? Agora a gente sabe que tem pandemônio. Pandemia. Tem pandemia. Mas tem sido um pandemônio para muita gente, porque o medo tem sido tanto que muitas pessoas não estão no grupo de risco e não estão vindo, porque estão morrendo de medo realmente. Tem sido realmente um pandemônio. O Evangelho de João usa 2 palavras gregas diferentes para cuidar ou alimentar. Nessas passagens, mas elas significam a mesma coisa. Ambas se referem ao abrangente cuidado que os pastores demonstram para com as suas ovelhas, alimentando-as, cuidando delas, guiando-as, protegendo-as, e é exatamente esse tipo de cuidado que os pastores devem dar ao seu povo. Então a gente tem um pastor que se enquadra nesse caso. Nós temos um pastor que tem trazido palavra, tem trazido alimento, tem cuidado de cada um de nós. Nós temos um pastor que verdadeiramente aceitou o chamado do Senhor e tem se esforçado para cumpri-lo piamente. A gente tem visto isso aqui neste lugar. Pastores devem alimentar o seu povo com a palavra, exortando-a na sã doutrina. Está em Tito 9:10. Anunciando-lhe todo o conselho de Deus. Atos 20, 27. Pastores devem proteger o seu povo da falsa doutrina e daqueles que buscam desviá-los. Atos 20, do 29 ao 31. Até isso o pastor tem que estar atento. Quando vem alguém de fora, ele tem que ficar sabendo o que é essa pessoa, quem é. Por isso, quando alguém fala assim, pastor, eu convidei fulano para vir trazer a mensagem aqui. Aí ele fala assim, você vai ser responsável. Se falar alguma coisa que não deve, é a você que eu vou cobrar. Porque aqui essa igreja tem um pastor que cuida da palavra, que zela pela palavra, que quer trazer um bom alimento para que suas ovelhas estejam saudáveis. Às vezes ele precisa nos exortar, nos disciplinar, mas esse também é amor. Deus castiga e corrige aquele que Ele ama. Ou você acha que não dói que é onde a gente está corrigindo o nosso filho? A gente não fica assim, poxa, por que chegou a esse ponto? Onde foi que eu errei? A gente fica se perguntando isso. A gente que é pai sabe disso. E assim é Deus. Deus nos dá tudo, nos conduz, nos cura, nos alimenta, nos sustenta, nos dá água, nos dá alimento, e às vezes a gente se rebela contra Deus. Pastores devem liderar o seu povo, provendo-lhe um exemplo piedoso. Então, além disso tudo, nós devemos ser exemplo. Nós devemos olhar para o nosso pastor e ver nele um exemplo de servo de Deus. A igreja tem que ser o espelho do seu pastor. Se o pastor zela pela palavra, as ovelhas não podem querer comer palha seca. Tem que buscar comer o que o pastor traz, de alimento fresco do céu, entendendo o que ele fala.
Às vezes é difícil entender, às vezes é difícil compreender, mas nós temos que buscar de Deus inspiração para alimentarmos daquilo que nos é trazido. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas é culto de domingo, está falando essa palavra tão áspera. É Deus que traz o alimento e entrega na mão dele, para ele servir para nós. Lembra de quando os pães foram repartidos? O Senhor orou, multiplicou o pão, multiplicou o peixe, foi dando aos discípulos e os discípulos foi distribuindo. É assim o alimento que Deus dá para a igreja. Deus dá ao pastor e o pastor distribui. E a gente se alimenta. Equipando para o ministério, né? Tem que ser um exemplo piedoso, equipando para o ministério, conduzindo com sabedoria os assuntos da igreja. Pastores devem cuidar de seu povo, provendo-lhe com ternura todo o conselho, ajuda e encorajamento que seja necessário. Acabou. Em uma palavra, pastores cuidam. Essa é a função do pastor. E a gente não tem um pastor negligente. A gente tem um pastor que cuida. Ele não tem vindo, mas ele tem procurado saber como é que tem sido os cultos, quais são as pessoas que vêm. Ele está preocupado com a igreja. Ele não está aqui, mas ele está preocupado com a igreja. O que está sendo servido para a igreja? Como é que tem sido as situações? Ele tem sido informado de tudo, não é X9 não. Ele é o pastor. Ele precisa estar ciente de tudo que acontece. Ontem a gente ficou feliz quando ele entrou no nosso grupo, que no outro estudo ele não entrou, né? No grupo de estudo. Eles não apenas se preocupam com o seu povo, eles zelam por ele. Ele os conhece. Eles o buscam. Eles dão ao seu povo o que a sua alma precisa, mesmo quando o próprio povo não compreende nem deseja aquilo de que mais precisa. Em tudo isso, os pastores refletem a imagem de Deus Pai, cuidando. Então eles preparam tudo, mesmo quando a gente realmente não quer escutar aquilo. Mas a gente tem que entender que é Deus que está falando conosco. Não é a voz do pastor. É a voz de Deus através do nosso pastor. Esse tipo de cuidado, pessoa a pessoa, é exatamente o que Deus promete fazer pelo seu povo ao garantir que irá buscar a ovelha perdida, trazer de volta a desgarrada, ligar a quebrada e apacentar todas em justiça. Tá? Lá em Ezequiel 34:16. É isso que ele faz através da palavra. Vai atrás. Mexe no coração do homem. Transforma o coração de pedra em coração de carne, para que a gente venha se quebrantar diante do Senhor e entender que Ele está tratando de nós. E os pastores também refletem a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que apacenta o povo de Deus antes de qualquer pastor. Apacenta-o por meio do ministério de todo pastor e irá apacentá-lo mesmo quando o ministério de todos os pastores houver terminado. Então a gente tem que lembrar disso. A gente está aqui aprendendo. A gente está aqui aprendendo a ser pastor. Porque se a gente não obedecer ao nosso pastor, como que a gente vai querer ser pastoreado por Jesus? A gente tem que honrar esse homem. É por isso que Pedro chama Jesus de Supremo Pastor. Jesus é o herdeiro de Deus, que Deus suscitou a Davi. Ele é o único verdadeiro pastor-rei do povo de Deus. Contudo, o ministério pastoral de Jesus não exclui os pastores humanos. Em vez disso, ele os equipa e fortalece para o seu ministério. Às vezes já teve gente aqui que falava assim: eu não escuto a voz de homem, eu só escuto a voz de Deus. Mas se não quer ouvir o pastor que está aqui em frente, como é que vai dizer que vai obedecer a Deus? Como é que vai obedecer a Deus que não vê e não obedece o pastor que vê? Então não entende que Deus é que conduz a igreja, que Deus está no controle de tudo. Como pode se denominar servo de Deus? Pastor, acaso você já considerou que o seu próprio ministério em sua igreja local é parte do cumprimento da promessa? Agora, aqui está falando para pastor, mas eu falo para a igreja. A gente tem que entender isso. Se Deus prometeu que Ele levantaria pastores para a sua igreja, nós temos que crer, acreditar. Todo pastor que nós já tivemos, foi Deus que levantou. E nós temos que o obedecer.
não está ferindo a palavra de Deus, a gente tem que estar submisso à vontade dele. Quando ele começar a andar, um pastor começar a andar desassociado da palavra de Deus, nós temos que orar e pedir a Deus direção do que fazer. Não podemos tomar também decisão por conta própria. Não devemos nos levantar e acusar o servo do Senhor. Mas nós devemos orar, depois ir até ele. Eu falo isso porque eu respeito demais o meu pastor, mas nem todas as vezes eu concordo com o que ele está falando. Já teve dias de eu ir lá no gabinete e falar: pastor, você falou um negócio que eu não entendi. Me explica, me faz entender. Então o pastor não concorda. Ele, com a sua visão mais madura do que a minha, às vezes me mostra, e quando passa o tempo eu vou ver que aquilo que ele falou lá atrás comigo se cumpria lá na frente, e eu vou ver como ele é usado por Deus, como ele está inspirado, como ele está próximo de Deus para conduzir esse rebanho. Então essa é a maneira correta de a gente respeitar o nosso pastor. Você não está concordando com o que ele está falando? Procura ele, conversa com ele. Não sai revoltado, não sai angustiado. Não, busca o seu pastor. Ele é o seu pastor. Até esse dia foi ele que trouxe alimento de Deus para você. Pode ser que um dia, como eu saí da igreja que eu estava, Deus me trouxe para cá, porque Deus falou comigo. E tudo que Deus falou aconteceu. Mas eu não saí de lá de mal com o meu pastor. Já fui lá, já fui até com jovens lá na igreja. Só tenho conhecido 2 igrejas, que eu aceitei Jesus e essa. E a gente tem uma comunhão. A gente sai em comunhão, se for necessário sair, mas só sair na direção de Deus. Lembre-se de que Deus prometeu levantar muitos pastores sobre o seu povo, quando levantasse o seu supremo pastor sobre eles, que é Jesus Cristo. Esses pastores haveriam de alimentar o povo de Deus com conhecimento e com inteligência. Então vamos orar pelos nossos pastores, vamos respeitar o nosso pastor. Se você deseja renovar sua mente quanto ao que constitui o trabalho de um pastor, considere como Deus tem apacentado seu povo ao longo do enredo da Escritura. Maravilhe-se com o seu gentil cuidado e com a sua poderosa proteção. Aprenda com a sua paciente atenção às diversas necessidades do seu povo. Admire-se com a profundidade da terra compaixão divina, com o fato de que aquele que tem nas mãos as galáxias também se inclina para tomar em seus braços aquela ovelha que estão fracas demais para andar. Então a gente tem que enxergar Deus no nosso pastor, entender que ele está sendo usado por Deus para cuidar de nós. No momento das nossas fraquezas, é ele que vai trazer uma palavra de conforto, é ele que vai nos trazer uma palavra de orientação, é ele que vai nos dar um puxão de orelha, é ele que vai trazer alimento, é ele que vai trazer águas tranquilas. Então a gente tem que honrar esse homem, porque Deus Todo-Poderoso o escolheu para estar aqui. E aqui eu termino assim: neste dia, pastor, oramos para que por sua graça e no poder do Espírito Santo, Deus faça de você um pastor segundo o coração de Deus. Queria que o pastor estivesse aqui, mas a gente vai mostrar essa gravação para ele. E essa é a nossa oração vídeo. Que ele continue sendo um pastor segundo o coração de Deus, que se preocupa com as suas ovelhas, que se preocupa com o alimento que é dado neste lugar, que está verdadeiramente buscando em Deus condições de nos levar, nos conduzir até as mansões celestiais. Vamos ficar de pé. Vamos orar pelo nosso pastor, para que Deus continue o guiando. Depois eu passo essa cópia aqui com todas as referências para que a gente entenda. Irmão Ricardo. Vamos orar pelo nosso pastor, que faz aniversário hoje. Nós vamos apresentar a vida dele. Pai nosso, Deus bendito, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te louvar nesta noite, te pedindo, Pai, que o Senhor visite o teu servo nesta hora. Ele precisa continuamente de ti, tem sempre falado sobre isso, e hoje, Senhor, que é o dia, Senhor, em que ele completa mais um ano de vida, e que em meio a esta situação, Pai, nós não conseguimos estar, ó Pai,
convivendo em um mesmo ambiente, não conseguimos estar mais reunidos, podendo nos abraçar. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Teu Santo Espírito é um Espírito Consolador, que visita, que preenche, que transborda e que pode, Senhor, abençoar ricamente o Teu servo, o Teu filho neste momento. A Tua igreja, Senhor, diante de Ti pede, clama ao Senhor, que visite a ele, Senhor, com a manifestação do Teu Santo Espírito, para que ele sinta, Senhor, a Tua presença de forma tão perfeita, Pai. Que ele saiba, Senhor, que o Senhor tem tratado dele, Senhor, como um filho, e que a sua igreja, Senhor, tem reconhecido que ele, Senhor, é o instrumento que o Senhor usa para nos abençoar. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, sustenta o Teu servo em todas as suas necessidades e dá a ele, Senhor, aquilo que o seu coração almeja. Não permita, Senhor, que mal algum venha à sua tenda. Senhor, sustenta o Teu servo em todos os Teus propósitos. Senhor, continua, Senhor, a manifestar a Tua graça, a derramar do Teu amor em seu coração. Continua, Senhor, a fazer com que ele prospere, Senhor, para a glória, honra e louvor do Teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor José Alves. Muito obrigado, Pai, por este cuidado que o Senhor tem dado, Senhor, a esta igreja, de permitir que este pastor esteja, Senhor, guiando este rebanho para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Pai, nós continuamos agradecidos por tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém.